Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para fazer um devocional com os irmãos chamado Alívio para a Alma. Este texto foi escrito pelos irmãos Matthew e Erica Andrews para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, a palavra de Deus. Como eu não escrevi uma mísera palavra deste texto, o que é que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que tu possas nos abençoar de forma que a gente entenda tudo que o Senhor tem para nos dizer e entendendo que a gente possa colocar em prática. Ó Jesus, fica conosco, precisamos de Ti, perdoa os nossos pecados. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, nós vamos ler 30 versículos hoje, hein? Não é pouca coisa não. Então pega lá a sua Bíblia, abre em João 19 e vamos ler juntinhos, tá bem? A gente vai falar sobre quando Jesus foi condenado à morte. Muito triste, né, irmãos? Mas era necessário que ele passasse por isso para que nós pudéssemos sermos salvos, né? Pudéssemos ser lavados, sermos lavados no sangue de Jesus Cristo. Então vamos lá, pegou sua Bíblia? João 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: "Salve, rei dos judeus!" e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: "Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu considero inocente." Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, ou começaram a gritar: "Crucifique-o, crucifique-o!" "Levem-no vocês e crucifiquem-no", disse Pilatos. "Eu o considero inocente." Os líderes judeus responderam: "Pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: "De onde você vem?" Jesus, porém, não respondeu. "Por que você se nega a falar comigo?" perguntou Pilatos. "Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo?" Jesus disse: "Você não tem autoridade nenhuma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior." Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: "Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, que em aramaico é Gábata. Era por volta do meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: "Vejam, aqui está o seu rei." "Fora com ele!" gritaram. "Fora com ele! Crucifique-o!" "O quê? Crucificar o seu rei?" perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritavam: "Não temos outro rei além de César." Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram a Jesus. Carregando a própria cruz, foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota, e ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: "Jesus o Nazareno, rei dos judeus." O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa que estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo algum que muitos judeus podiam ler a inscrição. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego,
de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de rei dos judeus para ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que diziam: repartiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo que ele amava, disse: mulher, este é seu filho. E o discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu. Jesus sabia que a sua missão havia terminado e, para cumprir as escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopo. E a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Muito triste essa narrativa, né, irmãos? Bem, nosso versículo-chave é o 30, que diz: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. As Escrituras estão repletas de consolo, de alegria para os peregrinos cansados, né? Todos aqueles que vinham de longe, tem lá na Bíblia palavras de consolo. Entre elas, por incrível que pareça, a que mais nos oferece consolo são as palavras: está consumado. Enquanto Jesus morria, sua agonia não era só física, mas sobrenatural ao extremo, uma coisa que a gente jamais vai entender. Como é que ele podia, naquele momento, estar carregando sobre os ombros todos os nossos pecados? Aqueles que foram cometidos no passado e aqueles que cometeremos ainda. Ele estava bebendo o cálice da ira de Deus em nosso favor. Como está lá em João 18:11, que diz assim, olha. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então, e Isaías 53, que é um capítulo longo que eu não vou ler. Então, ele estava aqui, como que diz a palavra, né? Ele estava bebendo o cálice que Deus estava dando para ele. Então, sempre que a gente se sente o pior dos mortais, que a gente está assim consumido pelas nossas próprias falhas, a gente tem que fazer o quê? Refletir, ver aquilo que estamos fazendo, o que fizemos e nos voltarmos para a cruz de Cristo. É lá que vai estar a maior lição que pode existir. É lá que vai ter consolo, é lá que vai ter o que precisamos. Então, como o Martinho Lutero ensinou, aprenda a acreditar que Cristo não só se entregou por pequenas e imaginárias transgressões, mas por pecados montanhosos, não por um ou dois, mas por todos. Não por pecados que podem ser descartados, mas por pecados teimosamente arraigados. Então, Lutero que está nos ensinando que Jesus morreu por todos os pecados. Aqueles pequenininhos e aqueles tamanho de uma montanha. Às vezes, né, nós temos o hábito de dizer assim: não, mas esta pessoa não merece perdão, porque isso que ele fez não merece perdão. Por pior que seja a pessoa, ela estuprou, ela matou, ela roubou, ela foi cruel, ela vai se entender com Jesus. E se ela realmente se arrepender, Jesus morreu também por aquele pecado. É muito mais fácil, né, nós perdoarmos pecados que nós achamos que são toleráveis, né?
uma pessoa que estupra uma criança, por exemplo. Para nós é inimaginável, é impossível para a gente perdoar. Mas Jesus morreu também por esta pessoa, por incrível que pareça. Mas isto é um caso dela com Jesus. Então não é para nós julgarmos, não é para nós emitirmos opinião, não é para nós. O nosso caso é o nosso caso com Jesus. Os nossos pequenos pecadinhos e os nossos pecadões. Aquilo que a gente reconhece arrependido e muda, e aqueles que a gente luta para mudar. Por exemplo, eu tenho um pecado horrível, que vira e mexe, eu luto para vencê-lo, que é o pecado da língua. Falo demais, sou linguaruda, entendeu? Então, vira e mexe, tô sendo maledicente, porque eu vejo uma coisa que eu acho que não tá certo, eu tenho que falar, eu tenho que dar minha opinião. E na hora o Espírito Santo falou, linguaruda, pecadora, se arrepende. E assim eu olho para a cruz, falo, Senhor Jesus, me perdoa, porque eu sou tão linguaruda. Sabe, irmãos, eu tô menos pior, mas eu tô muito longe de ser aquilo que o Senhor espera de mim. Então, assim, Jesus morreu também por esses pecados meus. E eu creio que cada um dos irmãos deve ter um pecado lá que é predileto e que vira e mexe, pede perdão e peca de novo. Então, que o Senhor possa ter misericórdia, mas que nós possamos olhar para a cruz todos os dias. Então, quando Cristo lá na cruz disse, está consumado, ô glória, ele proclamou para nós todos que ele já tinha bebido o cálice da ira de Deus. Ele falou para todo mundo que a humanidade estaria perdoada se reconhecesse esse sacrifício que ele fez por nós. Então, nós temos que nos lembrarmos que ele não morreu não só pelos meus pecados, pelo pecado do outro, mas de todo mundo, de todo aquele que crê, como está lá em João 3,16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de um jeito tão grande, que deu seu Filho, para que a gente possa não morrer, né? Para a gente ter a vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único por nós. Olha que bênção. Se você não conhece esse versículo, olha lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha. Ele fez isso lá na cruz, quando ele disse, está consumado. Então, quando a gente se depara com as nossas próprias transgressões, com o nosso próprio pecado, que a gente possa abandoná-las e nos fixar em Jesus, olhando para Cristo, contemplando o Salvador com plena confiança de que a gente vai receber o perdão, pois ele suportou a ira de Deus pelos meus pecados. Ele fez tudo isso por mim, fez tudo isso por você. Então, como está lá em Salmo 65, versículo 3. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo, Jesus Cristo, fizesse propiciação por nossas transgressões. Então, lógico que lá em Salmos, eles ainda não conheciam Jesus, não tinham Jesus vindo ao mundo, mas era de Jesus que eles estavam falando. Então, eles já sabiam, o profeta já sabia que Jesus ia ser o propiciador por nossas transgressões. Então, agora, ninguém mais mata carneirinho para que os nossos pecados sejam perdoados, né? Como era antigamente, que fazia o sacrifício, derramava o sangue. Porque agora Jesus já derramou o sangue por nós. Que nós possamos crer e iniciar este ano assim, ó, olhando para Jesus em todas as situações. Amém? Nosso manancial termina assim. Em Cristo há perdão e nova vida. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu termino aqui dizendo que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Então, por isso, eu deixo meu abraço de ursa para cada um de vocês. Lembrando que em 2022, você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Termino então com a minha palavra de ordem, que é gratidão.